Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, departamento pessoal, folha de pagamento. Vamos falar sobre uma dúvida muito comum para quem administra mão de obra. Apenas o médico pode emitir um atestado médico? Apenas o médico pode emitir um atestado justificando a ausência de um trabalhador? Primeira coisa, você precisa deixar claro e entender que atestado vários profissionais podem emitir para justificar a ausência de um trabalhador. Não quer dizer que aquela justificativa abona uma falta. O trabalhador foi numa consulta médica. Existem algumas situações muito específicas que uma consulta, né, vai ser abonada. Quando você leva o filho numa consulta, filho até 6 anos de idade, uma vez por ano. Você tem a regra também para acompanhar a esposa ou companheira em 6 consultas durante a gravidez. Existem situações específicas que ir uma consulta como acompanhante, você com atestado vai justificar a ausência e ela vai ser abonada, se estiver atingindo ou atendendo os critérios da lei. Mas existem várias outras situações que o trabalhador chega com atestado e ele justifica a ausência, mas não abona, porque a lei ela tem a regra para que aquela ausência seja abonada, além de justificada, seja abonada. E aí vem a questão: apenas o médico pode emitir um atestado que abone a ausência do trabalhador por questões de saúde? Primeiro, é importante a gente entender que a lei que traz essa regra de qual documento vai abonar uma ausência por saúde, é a Lei 605 de 1949, é uma lei muito antiga, não é? De 1949 para cá, muita coisa aconteceu. E alguns profissionais, por uma questão de problemas na saúde pública, como enfermeiro, emitem atestado todos os dias os trabalhadores que vão lá ser atendidos, né? Então, o enfermeiro pode emitir um atestado? Pode emitir um atestado. Esse atestado abona a ausência? Seguindo a lei ao pé da letra? Não. A lei 605 de 49, eu vou mostrar para vocês, ela fala em médico, ok? Da mesma forma, é o dentista. Dentista pode emitir atestado? Pode emitir. Ele abona a ausência? Seguindo a lei ao pé da letra? Não. Psicólogo pode emitir um atestado? Pode emitir um atestado. Abona a ausência? Seguindo a lei ao pé da letra? Não. E o médico seria o único profissional, se a gente for seguir a lei 605 de 49 ao pé da letra, que poderia abonar uma ausência por questões de saúde. Mas é importante você analisar e verificar. E aí está aqui, ó, lei 605 de 49. Vou comentar aqui um pouquinho para vocês. Artigo 6º. Ok? Artigo 6º. Ele fala aqui que não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Isso aqui é quando o trabalhador perde o direito ao descanso semanal remunerado. E ele lista aqui no parágrafo 1º, são motivos justificados, aqueles previstos no artigo 473 da CLT, ausência do empregado devidamente justificada a critério da administração, do empregador, no caso, paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho, ausência do empregado até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, falta ao serviço com fundamento na lei de acidente do trabalho. E aqui, doença do empregado devidamente comprovada. É aqui que está a questão. A linha F, o parágrafo 2º, é que vai trazer o que se considera comprovação para uma ausência de doença. A doença será comprovada mediante atestado de médico da instituição de previdência social a que estiver filiado o empregado e, na falta deste, sucessivamente, médico do Serviço Social do Comércio e da Indústria, médico da empresa ou por ela designado. Depois, de médico do Serviço de Representação Federal, Estadual, Municipal incumbido de assuntos de higiene ou
de saúde pública ou não existindo esses na localidade em que trabalhar, de médico da sua escolha. Ou seja, seguindo o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605 de 49, só o médico poderia emitir um atestado. Mas vou dar um exemplo para vocês aqui com relação à situação do psicólogo. Existe uma legislação própria lá do Conselho, normativo próprio do Conselho de Psicologia, que dá a ele o direito de emitir o atestado. Existe também um normativo próprio do Conselho Federal de Medicina, que dá direito ao médico e ao dentista emitir atestado. Por lei, eles podem emitir atestado. Por lei, eles emitem, mas a empresa aceita, mas, seguindo a lei ao pé da letra, não abona a falta. Mas, veja, eu trouxe aqui algumas decisões com relação ao psicólogo. Isso vai estender para os outros profissionais. Se você for pesquisar, você tem várias decisões nesse assunto. Então, tem algumas decisões aqui nos tribunais sobre a emissão do atestado por psicólogo, que é um exemplo que eu estou dando. Se vocês forem procurar dentista, vai dar no mesmo. Se vocês forem procurar um enfermeiro, que por mais que seja um auxiliar do médico na prática, na rede pública de saúde, que é uma calamidade, é uma catástrofe à saúde pública no Brasil, a maioria dos trabalhadores recebe atestados emitidos por enfermeiros. Então, não é culpa do trabalhador se ele vai numa UPA, se ele vai no hospital e só tem enfermeiro para atender. O pré-natal mesmo das mulheres do Brasil, grande maioria é feito por enfermeiros, elas nem veem a cara do médico, né? É uma realidade. Voltando aqui à situação do psicólogo, está aqui, ó, uma decisão aqui do TRT 24, atestado emitido por psicólogo, qualidade. O psicólogo é um profissional que também atua na área de saúde e está autorizado por lei a confeccionar diagnóstico psicológico. Aqui a lei. Okay? Dentre as atribuições ligadas a essa função, se insere a emissão de atestados com finalidade de afastamento para tratamento de saúde, conforme dispõe a resolução aqui do Conselho. A conduta do empregador de desconsiderar os referidos atestados e aplicar a forma identificada do trabalhador feria o princípio da intangibilidade salarial, ok? Porque não levou em conta a justificativa amparada por norma específica que ampara o direito. Se você vier aqui embaixo em várias decisões, você vai encontrar também decisões que deram causa ao empregador que aplicou a falta porque não era médico. Mas, em geral, o mercado, não é, já aceita os atestados de outros profissionais de saúde, seja o psicólogo, seja o dentista, e seja o enfermeiro. Porque uma coisa que a gente precisa entender, a Lei 605, ela é de 1949. De 1949 para 2024 aconteceu muita coisa, não é? O cenário do tratamento de saúde do mundo mudou. Aí o psicólogo e o dentista e o enfermeiro, além de fazerem parte do rol de trabalhadores da saúde, eles são profissionais hoje que têm uma importância muito diferente do que eles tinham em 1949. Então, eu digo para vocês que, por mais que não esteja na lei clara e objetivamente definido que eles podem emitir atestado, que, por lei, como eu mostrei, só o médico pode emitir, é razoável e é coerente e já é entendido pelo mercado, inclusive pelo judiciário brasileiro, isso já é quase pacificado pelo judiciário brasileiro, que outros profissionais de saúde podem emitir atestados que abonem a ausência. Claro que você não vai pegar um atestado de um profissional que não tenha poder de dizer que a pessoa está doente, né? Existem atestados médicos, existem profissionais de saúde, e o seu trabalho está dentro do atestado de outro profissional. Você tem um ortopedista que te deu um afastamento porque você fez uma cirurgia. Dentro desse período da cirurgia, geralmente já tem um período de fisioterapia. Então, o trabalho do fisioterapeuta, que também é um profissional de saúde, está dentro do período de afastamento já dado pelo médico. Então, já existe um procedimento padrão no mercado com relação a isso.
os profissionais que você geralmente encontra emitindo atestado, que você tem confusão, aceita e não aceita, é o psicólogo, o dentista e o enfermeiro. E aí você precisa entender que esses profissionais têm uma diferença, têm uma importância muito diferente do que se tinha antes e que o mercado e o judiciário já entendem como razoável e coerente que eles possam emitir atestado e que esses atestados abonem a falta. Como eu falei antes, o empregado pode ter um atestado, aquele atestado pode justificar uma ausência, mas pode não abonar a falta. Ok? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.